Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Cria Que Pode. Eu sou Sara Barbosa, sou apresentadora de vocês hoje aqui com o Levi. Eu sou Sara, uma mulher negra, estou usando um vestido azul de alcinha, meu cabelo é crespo, ele está amarrado em um coque e hoje eu estou muito feliz porque os nossos convidados têm tudo a ver comigo, Levi. Que incrível, Sara. E esse episódio mais parece um filme, né? A gente poderia pegar pipoca aqui e conversar bastante. Eu sou o Levi, sou um homem de pele clara, cabelo crespo preto. Estou usando um conjunto bege com um bolso de crochê. Para saber de tudo que está acontecendo por aqui, acompanhe o Cria Que Pode em todas as redes sociais. E esse look maravilhoso veio de onde? Porque você tá muito linda. Sou. Conta pra mim, de onde é que vem seu look? O meu MB Conceito, né? Tinha que ser. Um look à altura para esse episódio que está incrível. Hoje nós estamos aqui no estúdio com duas pessoas incríveis que, nossa, deram um super start na cena criativa aqui em Feira de Santana. Eu quero chamar primeiro ela, que é atriz, é apresentadora. Você provavelmente já viu ela em algum comercial por aí, porque ela está em tudo. Gabi, que prazer te receber. Oi, é um prazer meu estar aqui. Oi, pessoal. Eu sou Gabi Marques, eu sou uma mulher de pele branca. Eu tenho um cabelo preto, médio e liso. Hoje ele tá ondulado, porque eu me arrumei pra vir pra cá. E a minha roupa é um conjunto roxo. E junto com a Gabi, nós temos aqui ele que é ator. Eu sempre quis falar isso. Muito, Marília Gabriela. Ele que é ator, ele que é pai, é esposo, diretor, ele que é teacher. Você sabe de quem eu tô falando, você sabe. E ele que foi também produtor de conteúdo na Copa do Mundo em 2022, Copa Masculina, e na Copa Feminina também. Estamos aqui com ele, um amigo pessoal, Thiago Rocha. Cheguei, que bom te ver aqui. Ai, que bom te receber. Prazer, sou o Thiago Rocha, sou homem de pele preta, retinta, cabelo crespo preto, estou usando aqui uma camisa básica preta e uma calça skinny marrom. E para mim é um prazer estar aqui hoje, de verdade, voltar à minha cidade. Não estava programado, a gente chegou aqui e deu certo as agendas. Para mim, maravilha poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, que a gente está fluindo aí por esse mundo e falar de pessoas tão queridas. Que chique ele falar agenda, né? Bateu as agendas. Eu também achei. Eu achei muito Finíssimo. Thiago, vamos começar com você. Quando a Sara foi falando seu currículo, você aí de casa já viu que o homem é tudo, basicamente, né? Qual dessas áreas veio primeiro? Primeiro professor de inglês ou primeiro ator? Como é que foi essa jornada? Eu acho que eu me descobri como artista, eu acho que foi a primeira descoberta, assim, da minha vida, porque na minha infância eu desenhava muito, né? Fazia muitas revistas em quadrinhos, escrevia histórias, então eu fazia muita coisa de storytelling, contar histórias. Eu era um contador de história. Se não era desenhando, escrevendo, quando vinha os parentes para casa, aquela criança que ia pro meio e ficava fazendo tudo para chamar a atenção, esse era Thiago. E o inglês é uma coisa que veio assim quando eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos, que eu comecei a ter interesse na língua e comecei a estudar o inglês também. E também muito influenciado pela cultura americana, né? Sessão da tarde, que assistia, as músicas que tocavam na rádio. Então, eu meio que misturei, porque eu pesquisava muita música, né? Eu gosto muito de música, de filme. Então, acho que o inglês e a arte veio assim, foi um casamento perfeito. E eu não esperava que um dia eu seria professor de inglês. Eu achava que o inglês é só uma ferramenta para eu me movimentar em todo mundo. E Gabi, conta pra gente aí, como é que você foi entrando no meio da arte? Porque você era da engenharia, né? Conta pra gente aí essa mudança, o que foi que aconteceu no meio do caminho? Então, o teatro veio pra mim, foi o primeiro, né? Assim, artisticamente falando, como uma ferramenta mesmo para aprender a me expressar melhor. E acabei mergulhando, que era um hobby, acabou virando profissão, né? Virando carreira. E foi o que abriu as portas para mim também no audiovisual.
porque do teatro, né, eu sou atriz de teatro, eu conheci Tiago e sua trupe e adentrei no audiovisual. E do audiovisual eu comecei a descobrir outras habilidades, outras funções, né, e acabei me achando mais no backstage disso tudo. Então foi uma guinada assim na sua vida. Você era da engenharia de fato, começou fazendo engenharia de quê? Engenharia civil. Engenharia civil. Eu gosto que a gente recebe pessoas que elas estão exatamente dentro do... Teve o professor de educação física que é radialista, aí teve outro que estudou física e se tornou DJ, e assim a gente vai caminhando, muito bom. A gente tem até apresentadora professora, gente. Sim, eu sou tudo. Cria que pode, né? Pode essa. Eu não sei como é que eu acho tempo pra fazer tanta coisa, inclusive. Não, você... Eu já vim pra cá me perguntando onde foi que eu vim me meter. Vim me meter numa entrevista maravilhosa aqui, que a gente vai falar com muita gente de feira e talvez inspirar outras pessoas que estejam assistindo. Gente que esteja ouvindo no Spotify também, né? É importante a gente lembrar que esse programa não é só televisivo, a gente também vai estar em outros meios de comunicação. A gente também tá no YouTube, a gente também tá no Spotify, dá pra escutar aí enquanto você tá fazendo aquele café, porque informação nunca é demais. E informação vinda de vocês, então, né? Que prazer. Gente, conta um pouquinho sobre como foi essa jornada de apoio das pessoas, tanto dos familiares, porque assim, a gente sabe que da ideia até o dar certo, é uma longa jornada. Eu sigo o Thiago, por exemplo, desde quando ele tinha 14 mil seguidores. Hoje são mais de 400, tá? Quando esse episódio vai ao ar, eu acho que já deve estar nos 500 aí, sem brincadeira. Mas, então a gente percebe, né, que existe uma jornada muito longa, cada um dentro do seu recorte. Então contem um pouquinho pra gente sobre como foi esse apoio da família, das pessoas que estavam com vocês. Eu sempre tive um apoio muito forte dos meus pais, né? Como eu falei antes, eu gostava muito de desenhar, então eu achava que ia ser um artista plástico, né? É a primeira carreira que eu achei que eu ia ter na minha vida, tanto que eu fiz CUCA, eu fiz pintura de observação, desenho de observação, essas aulas lá com o professor Jorge Galeano, não sei se ele dá aula lá ainda, acho que dá. Mas eu fazia muitos cursos que eu queria aprender a pintar tela, desenhar rosto de pessoas. E minha mãe, ela trabalhava numa distribuidora de remédios, então eu sempre pedia para trazer as folhas do Pax, que não usava mais, para usar o fundo, para eu desenhar. Né? E meu pai também sempre apoiava. Na minha casa tem tipo uma exposição assim, né? Os quadros lá guardados dentro de um plástico, tudo que eu desenhei na minha infância, porque era uma coisa que minha família gostava de ver e apreciar, né? E também eu tive uma outra comunidade que me apoiou muito, foi a igreja, né? Na igreja revela grandes artistas, né? Então desde da minha infância eu cresci vendo meu pai fazendo musical, né? Ele cantava num coral que coincidentemente era dirigido por uma família de norte-americanos que morava em Feira. Então foi ali que comecei a ter contato com o inglês ainda na minha infância, então eu via meu pai fazendo musical, minha mãe cantando no coral, depois minha irmã foi pro CUCA fazer piano, meu irmão aprendeu a tocar violão, baixo, guitarra, então eu estava dentro de uma família que ia à arte e, consequentemente, eles também gostavam de me ver envolvido ali naquele universo artístico, então a igreja me ajudou muito nesse sentido de ter um palco para que eu pudesse apresentar as minhas peças, as coisas que eu escrevia, então eu acho que a narrativa de alguém que teve dificuldade de ter pessoas para acreditar em você não combina muito com a minha história. Graças a Deus foi bom que eu consegui ter grandes mãos ali ajudando, até pessoas que me davam dinheiro para fazer cursos, né? Às vezes eu fazia cantina na igreja para vender bolo para ir para São Paulo fazer um curso de teatro, para Salvador fazer uma escola de artes. Eu sempre viajei muito, desde os meus 16 anos que eu viajo para fazer escola, estudar fora, o que eu pudesse para desenvolver mais minha arte, que eu achava que um dia eu ia viver disso, né? Então tá todo mundo ali apoiando, incentivando. Todo mundo. Não foi uma surpresa, né, Já Sara? tem um bocado de gente pra ele pagar, né? Devolver, esperando esse investimento. A lista é grande. Mas tem devolvido, que a galera tá feliz pelo que você tá conseguindo. Com você, como é que foi? Me conta. Eu acredito que eu também não encontrei muita resistência, mas o apoio ele veio um pouco depois também. Quando eu estudava engenharia, eu já fazia CUCA também, que é o Centro Universitário de Cultura e Arte aqui em Feira, que é um polo, assim,
artístico muito importante aqui na cidade. É um dos locais mais diversos que incentivam a cultura aqui dentro da cidade. Então é um espaço muito importante. E foi esse espaço que me abraçou, né, no momento que eu entrei no teatro. Desde quando eu já fazia Cuca, os meus pais, assim, eles ficavam um pouco meio que, olha, só não deixa que isso atrapalhe, né, seus estudos, a sua carreira. Então eles sempre lidavam um pouco com isso. Quando eu decidi sair de engenharia e mudar, transicionar para comunicação e realmente trabalhar com audiovisual, eu acho que eu já estava num período tão... Como que eu não diria bem sucedido, porque eu acho que ainda tem muita coisa a se alcançar, mas eu tava tão confortável, eu tava tão bem, eu tava tão crescendo e que eu acho que eles já enxergavam que isso era a minha praia. Aí foi muito natural, porque eles viram que isso talvez fosse muito melhor do que insistir ali em engenharia, acabar completando o curso, mas talvez não ter essa luz, essa energia que hoje a comunicação me traz, me dá e que eu gosto muito também. Mas eu acho que a gente não escolhe uma profissão muito cedo, não? Eu fiquei pensando assim, Thiago é apaixonado pelo que ele faz desde criancinha e tá tudo meio que interligado. Mas eu acho que 17 anos, que é o tempo que a gente tá saindo do ensino médio, eu acho cedo, gente, pra escolher uma profissão. Aí chega a 30 anos, a gente fica tudo assim, ó. Vou desistir da vida agora. Vou mudar de coisa, assim. E assim, você tocou num ponto muito interessante, que é essa semprerização de tudo. Nós estamos em uma era que a gente quer semprerizar tudo. Eu vou trabalhar com produção audiovisual para sempre. Eu vou ser designer para sempre. Eu vou ser professora para sempre. Por que para sempre? Por que pra sempre? Se nem a Disney mais tá fazendo pra sempre, né? Não tem tanto não existe mais essa coisa do pra sempre. A gente vê aí pessoas com 50, 60 anos fazendo transição de carreira, fazendo graduação e avançando para outros cenários, e eu acho que tem que ser assim mesmo. E eu acho muito legal escutar essa história de vocês, porque são histórias onde houve o apoio. Eu acho que é muito bom a gente mostrar histórias que dão certo, né? Histórias otimistas, né? A gente tem muito essa coisa do mas a minha família não me apoiou, não sei o que e tal. Tem todo o seu valor, esse tipo de história também. Mas um pouco de otimismo, uma dose de otimismo na quinta-feira à tarde ou na quinta-feira à noite, vale muito a pena, né, Sara? Escola também aqui em Feira de Santana, também sou muito grato às escolas que eu estudei aqui. E principalmente a escola do município, que era a escola Monteiro Lobato, onde eu estudei. Sim, que legal, conte aí pra gente. A direção da escola, eles me apoiavam de uma forma assim absurda. Eles descobriram que eu tinha esse talento para contar histórias e eles investiam muito em mim. Então, tinha um evento que a prefeitura fazia, que era a Escola na Avenida. Não sei se vocês lembram, que tinha Lembra? Como é que fala? Assim, a gente lembra por conta da idade, assim, né? Cada escola tinha um tema, aí tinha que fazer um desfile e tal. Desculpa. E era muito legal, agora da sua época, né? Mas era muito legal porque a gente tinha que fazer um desfile, usar os figurinos. Eu lembro que teve um ano que a gente foi falando sobre os livros do Monteiro Lobato. E esses ambientes eram muito legais porque a gente era incentivado a criar. Né? Então a escola conseguiu para mim fazer a bolsa para fazer um curso lá no Cuca, a diretora da escola. Se você for lá na escola Monteiro Lobato, até hoje tem quadros que eu pintei na época que eu pintava. Nossa, que legal. Os eventos, eu fui recentemente lá na biblioteca, tem vários quadros. E a direção, os professores, a minha professora de inglês também, teve um impacto muito positivo na minha formação. E a própria professora de português também. Né? Tem um fato que eu sempre conto quando eu tenho oportunidade, porque quando eu estava na quinta série, a gente estava estudando gêneros literários. E um dos gêneros uma das aulas a gente estava aprendendo sobre isso, e nessa semana estava estudando sobre gênero de ficção. Uhum. E aí a gente tinha que escrever uma história de ficção em casa, né? Levar para apresentação na escola. E aí foi chamando de um para ler sua história. E eu não tinha feito, eu esqueci de fazer. Aí chamou meu nome, eu fui lá para frente, peguei meu caderno com a folha vazia. Não tinha nada. E contei uma história do início ao fim. Aí no final a professora levantou e bateu palma. Conte de novo. E falou: Thiago, me dê seu caderno que a gente vai tirar a xerox para botar a sua história no mural. Nossa, Thiago. Aí quando eu li o caderno, eu inventei agora. Ah. Eu pensei que ela ia me dar um zero, mas ela ia me dar. deu muito parabéns ali, por ter criado aquilo ali. E ela falou: você vai ser um escritor. E isso aqui ficou gravado isso na minha memória. A professora Cristina,
Eu nunca vou esquecer. Um beijo para a professora Cristina de Thiago aí, no Monteiro Lobato. Obrigado por incentivar a criatividade. Mas isso é coisa de artista mesmo. O artista, ele sempre inventa. Na escola, eu acho que o artista se dá muito bem, porque sempre tem uma forma de não fiz o trabalho, mas eu já criei a ideia aqui, na hora, para poder me dar bem ali. Não é nem me dar bem, mas entregar aquilo que você tem. Se você tem criatividade, você vai entregar a criatividade. Gente, a conversa tá muito boa. Tá, viu? A conversa tá boa. Espero que você esteja aí até agora aqui com a gente, né? Ouvindo tudo, aprendendo muito. Aproveita, já compartilha o link da gente para aquele grupo da família. O grupo da família de Feira de Santana. Ou aquele grupo que você às vezes nem gosta de estar muito naquele grupo. Bota lá também. Já que não sei se você não gostou, mas eu acredito que você tá gostando muito do bate-papo aqui com essas pessoas maravilhosas. Além disso, para todo mundo vir aqui conhecer mais a cena criativa em Feira de Santana, se você também estiver no Spotify, já faz como, Levi? Dá pra compartilhar, hein? Para aí o que você tá fazendo rapidinho. Pô, eu nunca te pedi nada. Entra aí rapidinho e compartilha também o link do episódio no Spotify para quem só tá podendo escutar o áudio, porque eu creio que pode te acompanhar em qualquer situação. E vamos pro nosso quadro, né? Maravilhoso! Discutindo um projeto criativo por semana, onde toda semana a gente discute um projeto criativo. Bem original, muito criativo. Você vê que a criatividade exala, né? Quem criou esse nome? Quem poderia? Quem poderia ser? Qual vai ser o nome desse quadro? Discutindo o projeto criativo por semana. Já bota lá. Roda a vinheta. Discutindo um projeto criativo de hoje, eu trouxe mais cor do que o nosso cenário. Alegria, brilho e muita beleza. Tô aqui com Paloma Barbizinha, uma inspiradora realmente do nosso Dia Mundial da Criatividade. E a gente vai entender sobre o projeto dela. Muito bem-vinda! Obrigada, que chique! E ela vai mostrar um pouquinho pra ir, Feira de Santana. E pra você que tá acompanhando a gente também pelo YouTube, como é que funcionou esse projeto? Como é que começou o seu amor pela moda? O meu amor pela moda começou através da minha avó, na minha infância, ela era sacoleira e viajava pelo Nordeste e ela não tinha com quem me deixar. Então ela me levava em alguma dessas viagens, então eu já fiquei apaixonada por ali e cresci ainda mais inteirada na moda. Pronto. E quando é que essa moda se tornou digital pra você? Sim. A moda tornou digital pra mim quando eu comecei a criar conteúdo ainda no blog, na minha adolescência. Eu ainda naquela época eu não me mostrava, eu falava mais sobre moda mesmo, sobre outras pessoas, sobre outros looks. Mas aí a virada de chave foi quando eu comecei a me mostrar mesmo. Todo um processo. E na questão de se ver mesmo, da sua identidade, de mostrar isso como além de algo estético, algo identitário mesmo. Como é que funciona pra você também das pessoas se verem, né, no que você faz? Pra mim é um sonho, viver um sonho. E é muito legal ter esse retorno das pessoas que se inspiram, que de alguma forma se vê representado, né? Pra mim é muito motivador mesmo, assim, me impulsiona a continuar criando mais, sabe? E as cores? Que é o que, assim, ao primeiro olhar, que chama mais a atenção, né? Eu me sinto num mundo cor-de-rosa, arco-íris, eu me sinto um pônei. Como é que as cores entraram? Você gostou muito disso, do lúdico? Eu sempre amei muito as cores. Ainda na minha época, antes de eu fazer a transição, eu tinha o cabelo pranchado e ele sempre foi colorido, desde os meus 12 anos. Eu pintava com violeta genciana, eu não tinha condições, mas eu queria ter o cabelo colorido, sempre tive. E aí, quando eu fiz a transição capilar, que eu comecei até mesmo meu cabelo crespo, e aí eu pintei ele, eu falei, vou trazer essas cores também pra moda, pros meus looks. E foi aí que veio esse mundo cor-de-rosa e colorido. Muito legal, muito inspirador, gente. Então, se você tem um estilo, se você tem algo a mostrar, não tem medo, né? Se mostre! Não tenha vergonha. E esse foi o projeto criativo por semana de hoje. Até a semana que vem.
A gente acabou que eu digo, tem alguns meses, acho que no final do ano passado, teve um festival de cinema aqui em Feira. E entre os selecionados tinham produções locais, mas também de adjacências ali, né, de cidades perto daqui da Bahia mesmo. E a gente viu muitos curtas legais, muito legais mesmo, e premiados, não só aqui, mas fora. Só que a gente vê que a linguagem, principalmente a linguagem que é usada e que foi mais aceita na audiência, foi uma linguagem um pouco menos de ficção e mais documental. Aqui é uma coisa que acaba ganhando muito destaque também. A gente tem bastante documentários que são bem aceitos, bem acolhidos e acabam ganhando notoriedade, mas é como o Thiago falou, um filme de ficção que tenha todos os requisitos, porque existem, tá, gente, requisitos para entrar em circuito de como é que fala? Distribuição. Isso, de distribuição. Existem muitos critérios, então é difícil de atingir. Aí, no caso, o Porque Eu Te Amei iria, Thiago? Como foi, né? Não iria. Como foi produzir, fazer? Acho que a pergunta era tua, eu tô até tomando, né? Tua pergunta não faço, amigo. Antes eu quero perguntar pro pessoal de casa. Você sabe o que significa PETA? Porque eu também não. Aqui no estúdio eu descobri que significa Porque Eu Te Amei, que é o filme dirigido, onde ele também foi ator, pelo Thiago Rocha, aqui em Feira de Santana. Thiago, conta pra gente onde é que veio essa loucura de criar um filme, dirigir um filme em Feira de Santana. E com o time todo daqui, não foi? O time daqui. Eu já tinha uma companhia de teatro musical, que era a Semi-Arcia, né? E a gente já rodava com 2 peças. A gente tinha uma peça chamada Porque Eu Te Amei, que era um musical de 55 minutos. E aí eu resolvi me inscrever no Procultura. Gente, eu tava na peça também. Eu preciso falar isso, que eu tava na peça. Quando eu falei que isso aqui é um clubinho, a gente tá excluindo o Levi, é porque assim, eu tava, a gente era do mesmo grupo, né? Uma das protagonistas. Quando ele fala, eu fiquei com o olhinho assim, né? Eu sei do que você está falando. Ele vai responder várias coisas aí que eu sei. Eu vou falar na hora. Não, não mente. Ela não se juiz. Não vai comigo. Gabi também tem uma relação. Gabi participou do filme, né? Com a gente também. Mas a peça ela foi um embrião, né? Para algo que se tornaria depois um longa. Mas eu acredito, preciso confessar para vocês que eu não sabia a magnitude do que eu estava me metendo quando eu comecei a fazer a tradução da peça para linguagem audiovisual, né? Então, a gente se inscreveu no Procultura, fomos aprovados, captamos, né? Tivemos aqui uma empresa aqui em Feira que ajudou a gente a fazer a captação e aí a gente conseguiu esse recurso que, para um longa, a gente conseguiu um recurso para um curta. Uhum. Mas eu resolvi fazer um longa com recurso de um curta. Ele foi muito ousado, gente, muito ousado. Você já vê que a pessoa não tem noção, né? Sem noção. Mas foi importante não ter noção. Imagina se você tivesse noção, você não estaria onde está agora. Às vezes o que falta nas pessoas é falta de noção. Não é noção. Se não fosse a nossa falta de noção, que pode não estar acontecendo. Parabenizar aqui Levi também, né? Eu falei com ele quando eu cheguei, eu tô emocionadíssima, eu tô feliz, Levi. Você é incrível também. Daqui a pouco vai embora de feira, gente. Mentira, vai aqui, vai fazer crescer esse lugar. Vai ter que editar, né? Mas conte. Então, assim, voltando lá pro filme e tal, eu não tinha ideia do tamanho do que a gente estava construindo ali. E as coisas foram criando uma proporção. E quando eu fui ver, a gente já estava lá no Cuca fazendo teste de elenco, mais de 150 pessoas inscritas para fazer o teste. E a gente lá, eu e Fernando lá, fazendo lá. Depois escolhemos o elenco, aí chegou o Vinícius veio ajudar a gente para fazer a captação dos testes e tal. A Gabi veio também, entrou no elenco, enfim. A gente foi ampliando, quando a gente foi ver, a gente tinha um bolo gigante, né? Só que a gente não tinha um forno para assar o bolo. A gente tinha toda uma comunidade ali de pessoas querendo fazer acontecer, mas a gente não tinha as estruturas que eram mínimas para que acontecesse. E aí começam as gambiarras, né? Quem é de audiovisual tem que ser bom de gambiarra. Principalmente quem faz cinema independente, né? Famoso cinema independente. Gente, quando eu fui para os Estados Unidos fazer escola de cinema, eu me deparei com um universo que era muito fora do que eu achava que era, da realidade que eu tinha vivido, né? Porque tinha alguém para ficar do meu lado lendo o roteiro, enquanto eu dirijo os atores. Se o ator não fala, essa fala aqui não foi dita como foi feita.
Se o ator esquecer a fala, ele vai falar a palavra line e vai ter uma pessoa que vai ler fora do set para ele falar a fala e continuar. Nas minhas gravações, o roteiro estava na minha mão, a ordem do dia estava na minha mão, e eu tinha que ficar olhando a câmera e conectado para ver se o cara do áudio estava captando certo. Então, é as gambiarras que a gente tem que fazer para fazer o negócio acontecer. Então, porque também foi um filme cheio de gambiarras, né? E por isso que não tem como entrar no circuito de produção, até porque a gente não gravou com as câmeras que eram pré-requisito, né? Para entrar, por exemplo, na Netflix da vida. Mas a gente aprendeu muito. Eu acho que o Banco Te Amei, para além da mensagem que a gente falou, eu acredito que todo mundo do set aprendeu muito, né? A Gabi, que interpretou uma promotora, né? Foi. Promotora de justiça, o núcleo que a Gabi participou foi o meu núcleo favorito de produzir. Eu sempre amei linguagem de tribunal e tal, né? A Sara também estava lá acompanhando a personagem que ela fazia, era legal. Mas foi um núcleo muito legal e ali eu me senti como se eu estivesse fazendo uma série assim, de cinema, mas com, novamente, trabalho de povo, né? Eu lembro de uma situação, assim, Gabi, foi o perrengue, o maior perrengue não chique de Thiago chegando pra gravar uma das cenas da minha personagem, que você chega de moto, com o figurino, com o equipamento, com o boom. Então não tinha ninguém, só ele. Que tem essa coisa da equipe, né? De pessoas também que estão fazendo outras coisas. E aqui a gente faz muito isso. A gente não trabalha só com uma coisa, a gente trabalha com várias coisas. E às vezes aquela pessoa não vai ter disponibilidade ou comprometimento também do projeto que está rolando ali. Porque em relação à verba vem, mas a verba vem não para manter esse pessoal humano também, que precisa se manter. Então, quem faz audiovisual em feira, não, assim, a nível de atores, a nível de equipe que vai fazer filme, não vai viver só daquilo ali, não. Vai ter que fazer outras coisas também. Então, eu lembro muito desse perrengue que você teve, assim, de chegar com tudo. E, assim, cara, meio com aquela cara, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu fui inventar de fazer isso? Mas a gente teve um resultado nos cinemas, né? Foi parar no cinema de feira. Que bom que ele não teve noção e que ele fez, né? Foi um projeto muito ousado e eu lembro de que quando eu me deparei com a primeira reunião, assim, que ele reuniu todo mundo numa sala pra gente conversar sobre o filme, e acho que o Thiago também teve um papel muito importante, assim, pra manter a galera ativa, né? Assim, manter engajada, porque as falas ali dele, como ele contou a história dele, acho que trouxe todo mundo para um lugar, sabe, igual ali, de que tá todo mundo torcendo por isso aqui, a gente tá acumulado de função, a gente tá fazendo um monte de coisa sozinho, mas vai fazer, sabe, vai sair, e saiu bem, saiu muito bem, e para além de qualquer resultado de bilheteria e de exibição, para mim foi uma virada de chave, porque eu comecei a ver que as coisas eram possíveis, foi quando o Thiago fez isso aqui. Eu acho que tem uma galera em Feira de Santana que foi influenciada pelo que você produziu aqui, não foi só o PETA, né? Carinhosamente chamado assim o PETA. A gente teve também o Sem Regras musical, que foi o primeiro longa de Thiago, e a gente era tudo do teatro, e aí a gente fazia teatro. O Thiago chegou no dia de gravar, que a gente não teve preparação de elenco para o cinema. O Thiago chegou e falou assim, pronto, agora vai fazer todo mundo pequeno, porque na câmera mostra tudo grande. E aí agora, a gente tudo tentando se comportar para não fazer aquela encenação de teatro muito grande, porque agora a gente estava no audiovisual, então foi a nossa primeira experiência. E aí a gente teve também pontos de contato, que criou uma expectativa nas pessoas. Gente, está tudo disponível no YouTube? Tá tudo disponível no YouTube. Então você que tá ouvindo a gente, assistindo, corre pra lá, além de se inscrever aqui, né? No nosso canal. Como é que fala, né, Bia? Se inscrever no canal? Sim. Se inscrever no canal, no Spotify, ativar as notificações. Vai lá também conferir o material que o Thiago deixou lá. Então teve muita gente que começou a pensar em cinema, a fazer cinema, a estudar cinema, a produzir coisas a partir daquilo que você fomentou aqui. Eu lembro que eu estava na graduação de Publicidade e Propaganda,
E aí eu comecei a receber as mensagens sobre: você assistiu esse filme aqui? Vai ver, esse filme tá no YouTube, tá um filme produzido aqui em feira. Eu fiquei tipo no grupo do WhatsApp da sala e tal. Como assim um filme produzido em feira? Né? Então foi lá nesse contato que eu conheci o trabalho do Thiago, inclusive. E realmente, você como estudante de publicidade, você tá ali, você vê que na sua cidade é possível, né? Fazer, é possível criar, é possível se jogar em um projeto novo, fazer algo diferente. E existem pessoas que vão apoiar a sua loucura, né, Sara? Porque eu acho que esse é o grande ponto, né? Mercado dos jovens. Quando a gente fala em projetos colaborativos, a grande sacada é quem vai estar com você, né? É muito mais sobre quem está do teu lado, é muito mais sobre o seu network do que apenas, né, sobre os equipamentos e tudo mais. Mas eu falei um bocado de jovens porque a gente era todo mundo muito jovem, mas tem uma galera que tá muito com sede de fazer muita coisa, uma galera que vem de fazer propaganda em feira, né, de fazer essa parte do marketing, vamos meter a mão, vamos fazer uma coisa diferente, e essa coisa assim, a gente consegue fazer, a gente tem muita ideia de a galera vai crescer aqui e vai embora, a galera vai crescer aqui e vai embora, daqui a pouco tá indo embora, mas é ainda porque a gente tá caminhando para construir algo sólido em feira. E eu acredito que a gente pode construir algo sólido. Vive essa transição. Vive. É isso, essa passagem, esse entroncamento aqui. Então tem muita gente boa passando por aqui e a gente espera que fique e construa uma nova forma de pensar o cultural, o audiovisual, fomentar isso nas pessoas, né? Comércio é muito importante, mas para além disso, o que é que a gente tem que cativa esses jovens? Que cativa essas crianças, né? O que tem a mais para eles fazerem? Então vamos enxergar isso aqui na nossa cidade. Thiago, e aí você entrou fazendo publicidade também, tá na frente. Eu também faço propaganda em feira, né? Eu faço propaganda em feira. Aqui. Do mundo todo. Você acha que o marketing está na frente das telas aqui, fazendo esse comercial, é uma nova porta de entrada para quem está começando, né, dentro do audiovisual? Cara, acho que sim, não. Acho que qualquer oportunidade pode ser uma porta de entrada. Se a pessoa tiver, talvez, linkada ali com o seu objetivo. Eu acho que hoje todo espaço é um espaço rico, não dá pra gente sair ileso de nada. Então, seja um set de filmagem de um comercial, há uma produção maior, né, de cinema e de novela, com certeza isso é uma porta de entrada para quem enfim, para quem quiser, para quem tá atento. Hoje a gente estava até brincando aqui, a gente encontra, né, pessoas assim do set fora dele. E às vezes é uma conversa no momento que a gente tá ali descansando da gravação, às vezes é um papo que já faz uma conexão ali, que no outro trabalho a gente tá junto também, a gente tá linkando alguma coisa. Então acho que sim, acho que é uma porta tanto para atores quanto para profissionais. Acho que foi assim que eu adentrei no audiovisual. Eu comecei fazendo comercial e eu observava, né, que em um ano, às vezes eu fazia 2 comerciais, 3 no máximo. Era muito pouco, assim, de oportunidade, mas era a mesma equipe que filmava todos os 3. E aí eu comecei a olhar para outras possibilidades dentro do que eu gostava de fazer. E foi aí que eu descobri uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então acho que isso sim foi uma porta de entrada para mim, para que eu descobrisse a minha carreira atual. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Eu tô realmente, assim, sentindo de encerrar esse episódio, porque é uma honra imensa, né, estar aqui nessa banca de apresentação com a Sara, que eu sempre quis trabalhar junto, e agora tá aí tocando esse projeto comigo, porque a Sara, assim, né, a gente conhecia a Sara de onde? Dos outdoors, dos comerciais, igual eu conheci a Gabi, né? Então, é desse jeito. Mas que prazer estar com vocês hoje, muitíssimo obrigado, tá? E nós nos encontramos todas as quintas, às 7h30 da noite, lá no YouTube e no Spotify, numa versão estendida. Então não perde nada. Thiago, Gabi, muito obrigada por estarem aqui, por terem aceitado o convite, né? Eu tô muito feliz por ter entrevistado vocês, ter dividido isso aqui com o Levi também, e que vem muitas e muitas mais oportunidades pra gente falar do trabalho de vocês, do quanto vocês estão crescendo, do quanto Feira de Santana cresce em criatividade, de gente que pode muito, muito mesmo.
Então fique com a gente, que a gente se vê mais. Cripod é uma realização da RPJ Agência de Publicidade e da Rex Filmes Produtora Audiovisual. Apoio: TV Feira, Agência Foto e Drica Almeida Fotografia. Cenário da Amor de Casa Decor e figurino MD Conceito e Mística Som. Obrigado, galera, e até quinta!